Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mesa da Realiza. E hoje nós temos um episódio mega especial. Para mim, então, é mais do que especial, porque, como eu falei para ela, eu tô vivendo nessa bolha dela. E então a ideia desse podcast é trazer muita clareza para você, para que você saia desse podcast quebrando vários mitos, que até a gente estava aqui conversando nos bastidores, várias coisas que eu só fiquei sabendo mesmo porque eu estou grávida, porque não sabia que existia, e o quão bem faz para nós mulheres. Então, hoje o nosso bate-papo é sobre maternidade, sobre puerpério, sobre parto, sobre como o nosso corpo funciona na gestação, ou seja, todo esse cuidado que nós mulheres merecemos e precisamos, né, durante esses 9 meses, que para mim tava. Eu já nem sei mais se é longo ou se passou rápido, mas hoje nesse mundo da internet, como eu falei aqui para ela, desde que eu descobri a minha gravidez, eu vivo numa bolha e essa bolha me traz muitas informações. Então, de repente, eu preciso me preparar para o puerpério, de repente eu já não preciso, aí de repente eu preciso me preparar para a amamentação, não, é instinto. Tem o tape lá que eu achei o máximo, que eu nem sabia que existia. Então tem muita coisa legal, preparação para o pai também, né? Então eu trouxe aqui hoje uma especialista e ela vai trazer para a gente todas essas informações, trazer clareza para nós, porque nada como um profissional para trazer essas informações e não a gente ficar catando da internet, né? Porque a internet tem muita coisa legal, muita coisa, só que acaba dando uma bagunçada na nossa cabeça. Ainda mais agora que já tá meio bagunçado mesmo. Então, hoje eu tô aqui com a Milena Maia, ela é fisioterapeuta. Ela vai se apresentar melhor para vocês. Então, seja muito bem-vinda, Milena Maia. Obrigada. Eu sou a Milena Maia, sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica e também educadora perinatal. E é esse aí que eu não me lembrava, que é a educadora, olha, ó, perinatal. Olha só, que legal. Então, o que é o que seria, né, Tudo isso que eu falei? Tudo isso que você falou, isso mesmo. Bom, ser fisioterapeuta pélvica é trabalhar diretamente na região íntima das mulheres, trabalhando em várias funções, né, miccional, evacuatória, sexual, passagem de um bebê, trabalhando todas essas funções. Ser fisioterapeuta pélvica e obstétrica é nichar, é olhar para um público e falar, esse público é meu, né, que são as gestantes, que é o que eu vivo diariamente. E ser educadora perinatal é ajudar famílias a se prepararem para o parto com informação de qualidade, que mais tem de atualizado para essas famílias, levar segurança, clareza, conexão delas com todo esse processo da maternidade. Uau! E o que você falou ali é preparar essa família, né? Porque às vezes nem a gestante está preparada, exato, quem dirá a família. Ou então nós mulheres temos muito isso de ter um instinto, a gente se vira, a gente dá conta, a hora que acontecer, vai acontecer, mas nada como você estar preparado, né? Exato. Então você nichou o teu público, sim, que seria a fisioterapia pélvica, que como a gente falou, todo mundo que tem pelve tem que né, fazer, tem que fazer fisioterapia pélvica, eu nem sabia que existia. Pelo menos uma vez na vida tem que fazer. Nossa, uma avaliação para você conhecer teu corpo, né? Como você estava falando, qualquer pessoa que tem pelve pode fazer fisioterapia pélvica. Crianças, homens, mulheres, gestantes, idosos, né? Como eu falei, nós trabalhamos em várias funções, né? Então, olhando, por exemplo, como que uma criança faz fisioterapia pélvica? Por que faz? Né? Tem ali, ainda faz xixi na cama com 6 anos, tudo questão, tem uma constipação muito intensa. Não é meu público, né? Mas a fisioterapia pélvica tá aí para homens também, para gestantes, que legal. E pra daí mulheres. Você nichou, né, para essa área obstétrica, então você atende hoje gestante. Gestantes. E qual que é a importância para essa gestante? Por que eu pergunto? Porque para mim, como eu falei para ela, eu não sabia que existia. E para mim que era só se no caso eu quisesse um parto normal. Então eu ia me preparar ali, nem sei quando eu ia começar, talvez no começo da gestação, eu já não fiz, né? Ou no final, ou durante, e se eu não fizer, eu vou ter um parto normal. Então, qual que é a importância disso para a mulher, independente se é parto normal ou cesárea? Na verdade, realmente, é independente da via de parto, né? Vamos pensar numa gestação. Quantas mudanças acontecem no corpo da mulher durante a gestação?
São mudanças hormonais, são mudanças musculares, são várias mudanças, né? E falando sobre a fisioterapia pélvica, nós trabalhamos diretamente na musculatura íntima. Pense que essa musculatura íntima que está sustentando várias coisas. Então, só o fato de estar grávida já é ali predisposto a ter algum tipo de disfunção. Ou não ter uma disfunção, mas ter uma sobrecarga sobre essa musculatura. Então, é importante a gente prevenir disfunções ou tratar disfunções se elas já aparecerem, né? Se elas já tiverem. Então, pensando na importância, por exemplo, para uma gestante. Tô grávida, por que eu devo fazer a fisioterapia pélvica? Para cuidar dessa musculatura e também para a gente já ir preparando essa musculatura para a gestação. Pensa que já está tudo sobrecarregado. Então seria o ideal, assim, o cenário ideal seria essa mulher começar lá, descobrir que tô grávida e eu já vou iniciar. Isso? Exato. Vamos pensar assim. Muitos profissionais falam, comece a fisioterapia com 14 semanas. Por quê? Porque passou o primeiro trimestre, né? Porém, entretanto, você pode ir para a fisioterapia desde o positivo, porque nada que eu vou fazer na fisioterapia vai prejudicar a tua gestação, né? Então, descobriu a gestação, pode ir na fisioterapia pélvica fazer uma avaliação para você se conhecer, para você ver se já tem alguma disfunção, né? Porque muitas mulheres chegam na gestação já com uma bagagem, né? Já chegam às vezes com disfunções como uma perca de xixi, uma dor na relação, uma constipação que não depende só de questões nutricionais, né? Então, tudo isso a gente leva para a fisioterapia, avalia essa mulher, não necessariamente, se ela tem não tem uma disfunção, ela vai ficar indo toda semana na fisioterapia, né? Então, a gente pelo menos passa para essa gestante qual é a questão daquela musculatura naquele momento. Então, é como não, né? Até você disse ali, quando a gente estava conversando antes, que quando ela chega lá, você tem um olhar, que o médico tem um olhar. Como que você falou? Que achei interessante. É que eu digo que a fisioterapia pélvica é como se fosse uma consulta com uma ginecologista, né? A ginecologista vai ter um olhar patológico, de doenças, enfim, e a fisioterapia pélvica vai ter um olhar muscular, né? Então, eu vou trabalhar diretamente naquela região íntima, porque quando você fala de fisioterapia pélvica, muitas mulheres pensam só que é uma gestante rebolando na bola. Não vem isso, não é pilates, só... eu imagino um pilates lá da... Exato, e não é, né? Fisioterapia pélvica não é pilates, não é pilates solo. Fisioterapia é deitar na maca, avaliar esses músculos íntimos, dar o parecer desses músculos íntimos, avaliar a função e passar várias orientações corporais para aquela mulher, como evitar ela ter uma diástase muito exacerbada. Até isso, Até isso. Sim, a gente trabalha. Como eu sempre falo que eu não posso olhar para minha paciente ela sendo só um pedaço. Não é só uma pelve para mim, ela é uma paciente inteira. Então, eu preciso avaliar essa mulher inteira. Tanto que antes dela deitar na maca, eu faço uma avaliação física nela, né? Porque muitas dores que essa mulher pode desenvolver na gestação, a gente já pode ali já ir trabalhando em estabilizadores, musculatura, para evitar essas dores também. E se você pudesse citar assim, alguns problemas que ela pode prevenir fazendo, a que faz e a que não faz? Quais problemas elas podem prevenir fazendo a fisioterapia? A fisioterapia? Vamos pensar. A musculatura íntima, ela é assoalho pélvico, já diz o nome, né? Assoalho, aquilo que sustenta, tá no chão, sustenta vários órgãos. E uma das coisas que pode prevenir é incontinência urinária de esforço, continência urinária em si, ou seja, perder o xixi. A gente pode prevenir, né? Nem toda mulher grávida vai ter escapes urinários. Mas né? Não sei se é comum, mas não sei se é normal, se é comum, mas acontece É bastante, comum, né? mas não é normal. Não é normal. Eu digo que é comum, mas não é normal. Por quê? Porque você tem uma musculatura responsável por conter. Se ela não tá contendo, ela tá com alguma disfunção. É igual uma torneira. Você compra a torneira, você fecha, ela tem que fechar, você abre, ela tem que abrir. Então, ela ter esse escape de xixi já é um sinal de que tá... Claro. A musculatura tá fraca. Não necessariamente fraca, né? Não necessariamente fraca. Porque quando a gente fala de assoalho pélvico, muitas pessoas pensam, é só fortalecer. Para o parto é só fortalecer. E não. Musculatura precisa de força, claro. Força, resistência, agilidade, coordenação, relaxamento. E aí que entra, principalmente para o parto, o relaxamento. Né? Muitas pessoas compram curso de aperta e solta e não sabem relaxar. Isso mesmo. É verdade. Como que é o nome? É a técnica, né? O pompoarismo. Pompoarismo, isso. É diferente, fisioterapia pélvica não é pompoarismo.
Fisioterapia pélvica é individualizada para aquilo que a tua musculatura precisa. E não necessariamente a tua musculatura precisa de força, mesmo você perdendo xixi. Às vezes tem uma musculatura extremamente forte, nada coordenada. Aí você perde xixi. Ou uma musculatura completamente forte, mas tem uma falha, uma contração ali que você precisa fazer para não perder esse xixi. Enfim, Entendi. nem tudo se resume à força. Que pode existir essa confusão, né? De confundir tanto pilates, quanto pompoarismo, quanto achar Fisioterapia pélvica. Exatamente. Então, É diferente. E quais são as queixas maiores, assim? Por exemplo, se eu fosse lá hoje, né? Conheci a Milena, vou lá fazer a minha primeira avaliação. Meu Deus do céu, né? Já arrependida, porque eu já tô com 32 semanas, então já tô no fim da gravidez. Hoje a minha queixa seria dor, eu tenho dor. Tenho muita dor, dói bastante, assim, acho que desde as minhas 28 semanas. Aí eu na minha cabeça que é porque o bebê tá pesado, então eu acabo sentindo dor. Mas chega-se dor mesmo, assim, sabe? Dor de... A questão é dor aonde? Bem aqui no pé da barriga. No pé da barriga, um pouquinho pra baixo, assim, no comecinho da pelve, será? Bem na região íntima? Pra cima um pouquinho. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima. Bem aqui entre a região e o pé da barriga. Tá. Ali, não sei que nome que dá pra isso. Mas ali sinto muita dor. Vamos dizer assim, que a tua região íntima, testa? Isso, a testa. Tá, isso ali, aí. Tá, é uma dor bem comum, mas não é normal. Ali tem a síntese púbica, né? É uma articulaçãozinha e no decorrer da gestação, a mulher libera um hormônio que a gente chama de relaxina. A relaxina, ela vai agir no corpo da gestante ali, deixando tudo mais móvel, né? E acaba sobrecarregando também, né, essa região. E muitos músculos e tecidos se amarram ali naquela região também. Então, depende de uma avaliação, mas acontece uma dor púbica. E geralmente as queixas são assim, são de dores mesmo? O que eu recebo muito sempre? no meu consultório são dor na relação sexual, né, da gestação, e incontinência urinária. E claro, essas dores quadril, cox, Cox também. região pública, acho que tudo. Daqui pra baixo. Dói tudo. Daqui pra baixo tem o joelho, dói tudo. Não tem uma área que não doa. Que não doa, né? Então, não é comum, como ela fala. Não é normal. Não. É comum, mas não é normal. Mas não é normal. Tem tratamento e a fisioterapia que trata isso. Ah, que legal. E eu separei aqui várias perguntas, né, pra eu fazendo ali pra ela. Nosso podcast ele não vai ser ao vivo, mas você que está ouvindo, você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida nos comentários, depois a Milena pode responder para vocês. A gente pode ter até uma parte 2, né? Porque é tanta coisa, tanta informação. E eu separei aqui por blocos, né? Então, eu separei aqui um bloco para a gente falar sobre a preparação para o corpo. Porque, como eu disse para você, na nossa cabeça, assim, eu fui mãe novinha, eu tinha 19 anos, quando eu fui mãe pela primeira vez. Então, assim, eu não tinha informação nenhuma, nessa época nem tinha, assim, esse acesso que a gente tem hoje na internet, nessa época não existia. Então, eu muito fui pelo meu corpo. E eu fui reagindo ao que eu achando que meu corpo, ele dá um jeito. E mesmo agora mas uma gestação é muito diferente da outra. Exato. E hoje eu vejo que, assim, o meu corpo ele não tá preparado para uma gestação. Com 19 anos, você tá mais novinha e tal. Mas hoje eu vejo, assim, que talvez se eu me preparasse mais e... Não sei, hoje eu vejo que o meu corpo não se prepara sozinho. Então, eu tirei essa informação da minha cabeça que se prepara. Você acha que a mulher ela tem que se preparar para a gestação? O corpo ele se adapta à gestação, né? A preparação a gente constrói. Então, pensa que eu trabalho, inclusive, com preparação para o parto, com famílias e também a parte corporal. Eu digo que a primeira coisa que a mulher precisa para preparar o corpo é a informação que existem profissionais que trabalham com isso. Né? E buscar esses profissionais, não é só saber existe a fisioterapia pélvica e acabou. Não é só saber que existe. Né? Exato. Mas a preparação, ela começa realmente numa avaliação, entendendo o teu corpo. Eu digo que a minha função principal é traduzir o corpo da gestante para ela mesma. É explicar para ela, o teu corpo é mais inteligente do que você possa imaginar.
né? É mostrar para ela o que o próprio corpo dela faz. É fazer ela sentir o próprio corpo, porque o que falta muito em nós mulheres e nas pessoas em geral é consciência do próprio corpo. Né? Eu digo que o parto é algo que você tem que se entregar para ele. Só que como que você vai se entregar para o parto se você não conhece o processo? Você vai com muito mais medo. Né? Então, conhecer o próprio corpo é fundamental, inclusive a região íntima. Porque quando a gente fala de um bebê, o corpo ele se adapta inteiro para a chegada desse bebê. A mãe cria um órgão, né? A placenta é criada para a gestação. Né? Mas ela precisa conhecer a região íntima por onde esse bebê vai passar. Precisa conhecer o relaxamento, precisa saber que existe sim como você abrir caminho para esse bebê passar. Né? Então, como que essa mulher faz para conhecer o próprio corpo? É procurando profissionais que possam realmente entregar para ela tudo aquilo que ela precisa, que possam traduzir o corpo para ela. Nossa, que legal. E isso ela evita muitas complicações que vai acontecendo no decorrer, né? Desde ali de uma dor, de um parto prematuro, talvez? O parto prematuro existem várias vertentes, né? Várias coisas que podem gerar ali um parto prematuro. Mas a questão da preparação para o parto, falando só, né, em questão corporal, ela começa da gestante começar a se conhecer, né? Evitar dores, por exemplo, assim, é normal você ter dor assim. Não, não é normal. É comum, mas não é normal. Né? Se você conhecer o teu corpo, se você saber o que fazer quando essa dor chegar, se essa dor chegar, né? Porque se você começa a se preparar esse corpo para a gestação, estabilizar essas musculaturas, saber respirar, o teu corpo ele fica muito mais propício aí para você ter uma gestação mais tranquila. Por isso que a gente fala sobre sedentarismo também, né? Mães sedentárias. Porque o que eu vejo muito no meu Instagram, que às vezes eu posto ali, X exercícios para gestantes, né? Exercícios que eu posto lá. E as mulheres falam assim, mas se eu fizer esse exercício, eu não levanto mais. Se eu fizer isso, eu não levanto mais. O que tá acontecendo? Que daí tá errado, né? Será que é uma mãe sedentária? Tem grande probabilidade de ser. Porque daí tem a mãe que nunca treinou na vida também, Tem a mãe que nunca treinou na vida e agora tá com um corpo que tá se adaptando para a chegada de um bebê que tem alterações hormonais, que tem alterações musculares. Então, tem várias variáveis, né? Então, o preparo para a gestação, eu digo, começa antes de você estar grávida. Né? Começa deixando o sedentarismo um pouco de lado e investindo realmente, não só pensando na gestação, mas pensando na vida da mulher em si, né? Exatamente. Né? Então, a preparação começa aí. É se olhando, deixando o sedentarismo de lado e realmente investindo no que importa, que é a tua saúde. Porque o ideal seria, eu até fiz eu gosto muito de treinar, já faz um tempo, então, assim, academia pra mim é algo que faz parte da minha rotina. Só que chegou agora acho que chegou no sexto mês, eu já não consegui mais treinar. Por conta dessa dor, e daí por conta da contração. Então eu sei que tem alguma coisa que não tá certo, né? Sim. Aí eu penso, nossa, imagine quem nunca treinou então. Porque se eu já tinha uma vida mais ativa, e eu fui tendo que parar aos pouquinhos, assim. Então, assim, pra mim tá sendo bem difícil não ir. Eu faço, assim, alguma coisa, mas assim... E eu prometi pra mim mesma que eu ia treinar até o último dia. E daí a médica também pediu pra eu parar. Pra eu parar. Então, eu acabei parando porque eu realmente não me sinto bem treinando. Porque até então tava perfeita, assim, eu tava super bem. Mas aí agora entra uma não questão. me sinto bem. Qual tipo de treino? Porque você pode continuar se movimentando, fazendo exercícios, sem ser uma musculação pesada. Você pode adaptar isso para você, né? Porque a gente sabe que exercício físico na gestação ajuda muito, inclusive diminui os riscos de diabetes e pré-eclâmpsia. Né? Aumenta ali a circulação sanguínea ali para aquele bebê também. O exercício, ele ajuda na pré-eclâmpsia, que você falou? Isso diminui os riscos de diabetes, pré-eclâmpsia. Que legal. Então, é muito saudável para a mãe. Assim, às vezes eu não consigo fazer uma musculação pesada, mas eu posso adaptar para a fase que eu tô vivendo. Né? Não parar totalmente, porque parar totalmente não é uma indicação que deveria ser seguida, né? Até porque se parou totalmente, você está vivendo uma vida sedentária. Exatamente. Né? E tende a ficar pior ainda. Exato. Então, mobilidades, uma caminhada, tudo isso é exercício físico. Né? Não necessariamente uma academia pesada. Né? Não necessariamente musculação. E existem exercícios que ajudam pro parto? Com certeza. Específicos, assim? Existem vários exercícios, porque a gente pensando assim na pelve, ela não é uma estrutura rígida,
né, ela tem movimentos, ela tem articulações. Então, dependendo da posição dessa pelve, com certeza você facilita muito mais o parto. Então, pensando assim, até a Organização Mundial de Saúde nos traz isso, né? Sobre posições mais favoráveis. Lembrando que não existe uma posição correta. Ah, é essa posição e acabou. Não, é a posição que a mulher escolhe, né? Até porque ela que tá com o bebê, ela que tá sentindo tudo. Né? Então, não existe posição correta, existe a posição que a mulher escolhe, mas tem posições que facilitam muito. Por exemplo, posições que respeitam, são mais verticalizadas, tem a gravidade mais a favor. Por exemplo, um pé de 4 apoios, com os joelhos mais rodados para dentro, porque quando a gente roda o joelho, a gente acaba abrindo o estreito inferior da pelve, que é ali onde aquele bebezinho vai sair. Né? Então, depende que fase que essa mulher está, qual que é a altura desse bebê. Né? Dependendo da altura do bebê, a gente tem alguns exercícios que a gente faz, para ele encaixar, ou para ele descer, ou para o expulsivo, mas porque, existe. às vezes tem bebês que não, por exemplo, como eu falei da minha primeira gravidez, ela nunca se encaixou. Ela sempre esteve numa posição, e na época também não fazia exercício, eu era sedentária, mesmo sendo novinha, né, 19 anos, o corpo estava a meu favor, né, mas eu não estava a favor do meu corpo. Então ela nunca se encaixou. E talvez se eu fosse mais ativa e tivesse, ela teria se encaixado. Tem técnicas que a gente usa para ajudar esse bebê a virar, né? O bebê ele pode ficar de várias posições dentro da barriga da mãe. Ele pode ficar pélvico, ele pode ficar pélvico é de bundinha para baixo, cefálico é de cabecinha para baixo, ou transverso, né? Isso. Ali fica assim, nossa. Então transverso é a indicação total de cesariana, né? Mas a gente tem técnicas, alguns exercícios. E você ajuda essa mulher a entender qual é o melhor exercício para ela. A gente trabalha em questão de virar bebê, por exemplo. A gente tem algumas técnicas, até encaminha para alguma acupuntura. A acupuntura também ajuda, né? Mas tem alguns exercícios que a gente faz que auxiliam muito nessa virada. Que legal. O meu marido ele tá ali, no chat. Aí ele colocou o marido aqui. Ele já tá brigando comigo. Eu falo para ela fazer pilates. E também yoga. E ela não quer fazer. E diz que nada a ver. O que é o certo? Bom, eu sou instrutora de pilates também, né? Eu não atuo mais, mas eu atuei há algum tempo como instrutora de pilates, inclusive para mulheres e gestantes. Eu digo, vai fazer pilates sim. O pilates ajuda. O pilates ajuda, trabalha muito a mobilidade, trabalha a consciência corporal, trabalha fortalecimento de musculatura profunda, que é muito importante não só para gestante, mas principalmente para gestante também. Né? Então, o pilates é... E a dor seria o limite dela? Porque é como você falou, né? E às vezes eu também quero fazer o pilates, mas eu realmente sinto uma dor. E daí eu não sei até onde eu vou com essa dor, sabe? Não sei se é um desconforto ou é uma dor. Então eu acabo, tá doendo, eu não vou fazer. E aí que piora. Porque tá doendo, mas tem solução para isso. Eu sou fisioterapeuta, eu digo que o movimento cura. Então, a pessoa que diz pra mim, vou ficar parada, depende. Né? A tua dor, ela precisa ser avaliada dentro de um consultório por uma fisioterapeuta pélvica. Porque aí nós temos várias questões musculares que também podem estar influenciando nessa tua dor pública. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar mais individual ali e direto. Né? Mas tem solução. Aí você vai, a gente faz toda essa avaliação, eu te passo porque eu preciso entender de onde está vindo essa dor. Será que é uma questão muscular? Será que é uma questão postural? O que está acontecendo? Mas o Pilates ajuda muito. Entendi. Então, hoje, se fosse para indicar um exercício, uma dessas tantos exercícios, tantas modalidades que existem, o Pilates seria o... Não necessariamente o ideal e o único. Depende. Depende muito de mulher para mulher. O que eu sempre digo é se adapta à fase que você está vivendo, mas não fique parada. Se movimente. Então. Olha aí, né? Engraçado, né? A minha médica não vai ouvir esse podcast. Porque e não foi só ela, né? Então eu passei por 2 médicos e eles me falaram que o ideal era que eu tivesse um repouso absoluto e que eu ficasse quieta, mais quieta, assim, sabe? E daí foi por isso que eu acabei, então acho que já faz uns 2 meses que eu não treino, eu sinto muita falta, mas quando eu vou eu também sinto dor. E eu fui pelo repouso absoluto. Repouso absoluto. Repouso absoluto. E esse repouso absoluto é repouso absoluto. Tudo. Parei com tudo. Bom, depende, né? Depende de cada situação. Você parou porque você estava tendo algumas contrações, né?
o fato de você caminhar, você já está fazendo uma mobilidade pélvica. Então, não que isso vá te gerar algum problema. Talvez sentar em cima de uma bola e rebolar a tua pelve, será que isso te traz algum risco? É uma mobilidade pélvica. Então, a questão de eu sou contra o repouso absoluto, total. E absoluto, extremamente contra, porque eu sou fisioterapeuta. Porque daí você fica muito tempo parada. E atrofiando. E ansiosa. E será que se eu fizer isso vai acontecer alguma coisa? Mesmo. A questão é, claro, a gente precisa analisar o contexto inteiro, né? Talvez, qual foi o risco que esse profissional viu em você para ele trazer esse repouso absoluto? Talvez um sangramento, algum descolamento de placenta, enfim, qualquer coisa, né? A gente precisa olhar para o contexto geral. Mas o repouso absoluto, ele é uma questão bem polêmica, inclusive, né? Uma mobilidade pélvica, sentar numa bola, movimentar a perna, fazer uma rotação de quadril. Será que te traria riscos? Ou será que te diminuiria a dor que você está sentindo, que está te causando muito mais preocupação? Às vezes. Porque quando você tá parada, é pior ainda, você sente dor nas costas. O corpo não foi feito para ficar parado. Você sente dor nas costas, sente dor na perna. Eu até falei pro meu marido que eu tava com dor nos meus ossos de estar parado. Doía o meu osso. E quando você tá em movimento, você não tem esse cansaço de doer o osso. Eu tava com dor no meu osso. Porque eu tava realmente mais... Não totalmente parada, né? Porque você não consegue fazer... A gente, mulher, é muito difícil conseguir fazer um repouso absoluto. Você tem todas as demandas da casa, você tem todas as demandas do trabalho, você tem... Né, igual hoje tem um cachorro, então você tem todos as suas demandas do dia. Mas o exercício em si mesmo, eu tinha parado. E como faz falta. Talvez é uma questão só de adaptar, né? Como eu falei, depende de várias variáveis esse repouso absoluto, né? Claro que a gente precisa entrar numa discussão, enfim. Mas é válido fazer mobilidades pélvicas. Tá, então isso não é só para quem quer ter... O primeiro mito que ela nos tirou aqui foi que não é só para quem quer ter parto normal. Não. E tudo isso que a gente falou aqui não é só para quem quer ter parto normal, e sim também para quem vai ter uma cesárea, enfim. E para outras mulheres também. Agora a gente tá falando de gestação, mas é para todo mundo que tem pelve, como ela trouxe pra gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre parto. Ela trouxe também que você foi doula por um tempo, né? Então você tem muitas experiências já viu muito parto acontecendo. Eu acompanhei parto um tempo e não acompanhei mais, porque agora doula é doula, físio é físio, né? Cada um tá... agora separou. Não, na verdade, assim, você não consegue dar conta de todas as coisas, né? De um consultório, de isso. Então, eu digo que a doula, ela merece ser muito valorizada, né? Porque é uma profissional que tá ali sem hora, né? Parto não tem hora, né? Então, são muito valorizadas, por isso que ser doula é só ser doula mesmo, né? Então, teve um tempo que eu acompanhei parto e não acompanho mais, né? Eu fico exclusivamente no meu consultório, tratando e acompanhando mulheres, preparando casais para o parto, mas dentro do consultório. Mas já acompanhei parto, sim. E, como você falou, né? Eu conheci ela através do Instagram, que apareceu um post dela que ela dá curso para casais, para preparar esse casal para ser pais. Como que é esse mundo de preparar casais? Esse encontro de casais que eu faço é onde a gente conversa sobre parto normal, cesariana, indução de parto, exercício que facilita o parto, como aliviar a dor durante o trabalho de parto. Quais são os direitos da gestante, o que é um plano de parto. Então, a gente fala sobre tudo isso. Porque preparar uma mulher para o parto não é só falar de parto normal. Porque o parto é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A mulher pode estar totalmente preparada ali, com fisioterapia pélvica, com doula, com enfermeiro obstétrico, a equipe mais fantástica do mundo. E chegar no trabalho de parto, ela tem que passar por uma cesariana. E tá tudo bem. Desde que tenha uma indicação real para isso, sabe? Então, a preparação para o parto não é só falar sobre o parto normal em si. Então, a gente entra sobre várias coisas, inclusive sobre mitos. O que é uma indicação real de cesariana, o que não é, né? Então, essa preparação é para isso, não é tipo... Muitas pessoas falam, ai, Mi, você trabalha com coisas muito naturais. Eu falei assim, naturais como? Ai, é que você fala para os casais que tem que respirar. As pessoas acham que a preparação para o parto é só falar para o casal, respira, fica calma, Vai dar tudo se entrega. certo. E não, a gente fala também sobre isso,
porque uma parte que libera os hormônios do trabalho de parto ali é o sistema emocional. Então, a gente fala sobre isso, né? Mas a gente fala de ciência, a gente fala de técnicas, a gente fala de Organização Mundial de Saúde, né? A gente fala sobre tudo isso. Então, estar presente com esse casal é levar informação de qualidade, segurança, para eles poderem se conectar realmente e sentirem muito menos medo do parto. Porque o que a gente vê é de histórias muito aterrorizantes, né, do parto, de mulheres que passaram por partos muito aterrorizantes, e é claro que elas vão trazer para nós as experiências que elas tiveram. E aí, se você é uma pessoa que só escuta essas histórias, você vai desejar talvez um parto normal? Não, você vai viver a história de uma outra pessoa e não vai se permitir viver a sua própria história, né? Então, a preparação para o parto tá aí para a gente desmistificar vários mitos e várias histórias aterrorizantes que a gente tem sobre o parto e dar estratégia para essa família viver o parto com muito mais segurança e conhecimento e informação. Que legal, porque como a gente falou, às vezes nós mulheres achamos que na verdade, não que a gente acha, já tem um instinto, né? Você já sabe mais ou menos como vai ser, você tem, assim, umas ideias. Agora, o homem, né, o pai, ainda mais se for um pai de primeira viagem, pelo menos eu falo pelo meu marido, eu tava mais ou menos, esses dias eu tava mais ou menos falando pra ele como que era uma sala de cesárea e tal. Daí ele, meio assustado, ele, nossa, mas acho que agora ficou mais claro. Mas a gente não faz ideia do que acontece dentro de uma sala cirúrgica ou dentro de um hospital, ou se ele tem algum papel até lá para ajudar essa mulher. Então, você ajuda esse homem a ter essa clareza também. O homem e a mulher. O homem e a mulher. O que acontece? Quando a gente fala sobre parto, existem fases do trabalho de parto, né? Existe ali contração de treinamento, pródromos, fase latente, fase ativa, fase de transição, fase do expulsivo. O que significa cada fase dessa? Não, eu não sei. Exato. Hoje, ou não sei se foi hoje que eu ouvi, mas eu vi essa segunda palavra que você falou, eu nunca tive na vida. Pródromos. O que é isso? São contrações de treinamento, porém já tem um nível ali de desconforto, né? Elas geralmente começam ali perto das 37 semanas e não necessariamente é um trabalho de parto. Então, a mulher tem algumas contrações que são mais desconfortáveis, mas não é trabalho de parto. Trabalho de parto é só na fase ativa. Contrações de 3 em 3 minutos. E é isso que a gente fala nesse curso de preparação para o parto, sobre as fases, né? E quando a gente fala sobre fases, não é para a mulher controlar o parto. Eu preciso controlar, ter a rédea de tudo. Não, é para você sentir menos medo, é para você se entregar ao processo, para você conhecer teu corpo, saber que ele é inteligente para isso, sabe? Claro que algumas fases dão sinais pra gente, né? Por exemplo, qual que é a hora certa de ir pra maternidade, né? Se você for em pródromos para maternidade, ou se você não saber nem o que é pródromos, qualquer contração você vai estar na maternidade. Porque qualquer contração para você vai ser um sinal de alerta de perigo. Meu Deus, e agora? Já estou em trabalho de parto. Não. Então, existem as fases para isso. Então, a gestante, não é que ela precisa controlar ou ficar com neura das fases do trabalho de parto, mas ela só entender que existe isso já traz uma clareza e diminui os medos e ansiedade daquela gestante de uma forma absurda. E para o seu acompanhante também, porque ele precisa entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, né, nessa fase? Como que eu posso ajudar minha mulher em pródromos? Como que eu posso tentar diminuir esse desconforto? Será que a gente tem que parar tudo? Será que eu não posso mais fazer exercício? Será que eu não posso ir num restaurante comer? Sabe, a gente desmistifica tudo isso, né? Com muita responsabilidade, é claro, não é achismo. Tudo que eu levo para as minhas pacientes, nada é achismo. Tudo é baseado em evidências científicas, em diretrizes da Organização Mundial de Saúde, né? Então, quando eu falo de preparação para o parto, estou falando disso. Vem entender comigo o que acontece. Qual fase é, né? Não, vem entender comigo o que acontece, né? Para você diminuir os seus medos, para você olhar para as histórias aterrorizantes que te conto e fala, sinto muito, só faltou informação, deixa eu te apresentar agora como as coisas estão nesse momento, né? Então, até tem pacientes que levam mães, né, participar junto, porque as mães às vezes são contra, não tenha parto normal, porque o parto normal faz isso. Então, por quê? Porque ela vem de histórias traumáticas, né? E eu falo, não julgue essa mulher, acolha ela e mostre para ela que agora as coisas não são mais assim, que agora a gente já está na era da informação, que tem profissionais que se especializam para isso, né? Eu sou fisioterapeuta, podia ser de tudo. Qualquer área da fisioterapia, eu escolhi a obstetrícia, né? Então, tem profissionais que dedicam a vida para isso, né? Para preparar mulheres. Tanto, por exemplo, tem muitas pessoas que nem sabem que incontinência urinária, perda de xixi, pode ser tratada.
Tem muitas mulheres que nem sabem que a gente trabalha flexibilidade na região íntima para esse bebezinho passar. Antigamente elas tinham isso? Não. Então, antigamente tinha muitas intervenções desnecessárias, né? Por exemplo, episiotomia. Toda mulher que chegava lá para um parto normal, elas eram cortadas, né? Então, aquilo era rotineiro. É violência obstétrica que fala, né? Hoje é considerado violência obstétrica, várias coisas, o uso de fórceps. O uso de fórceps não é violência obstétrica se tem indicação, que ele não pode ser feito de rotina. Antigamente ele era feito de rotina. Por isso que a gente tem aí a Organização Mundial de Saúde, com várias diretrizes de boas práticas ao parto, né? Mas se essa mulher não conhece quais são os seus direitos e o que estão fazendo com ela, para ela, vai ser só uma experiência horrível e que o parto normal é aquilo ali. Exato. Ela só vai viver a história de outra pessoa e não vai se permitir criar a própria história e ser protagonista do seu próprio parto. E quando a gente diz ser protagonista do próprio parto, é não excluir o médico dali. Poxa, o médico é um profissional muito importante que vai dar toda assistência ali, né? Muitas pessoas falam que agora a humanização do parto é a mulher não querer deixar os profissionais exercerem a profissão deles. Não, muito pelo contrário. É só dizendo assim, eu sei dos meus direitos e me respeita e tem uma comunicação comigo, né? Porque o parto normal, na verdade, quem que faz o parto? É o médico ou é o corpo da mulher? Corpo, né? É o corpo da mulher. É o corpo da mulher. Então, antigamente, era muito o médico que faz tudo. Até eu sigo uma obstetra no Instagram que ela falou assim, eu tenho que me segurar às vezes para não intervir. Porque quer tirar aquela criança. Porque a gente que é da área da saúde, a gente foi ali, estudou para intervir, né? E o parto, às vezes, não. O parto é só você deixar acontecer, prestar assistência ali, né? Claro, se tem algum fator de risco, aí sim, né? Mas deixar o corpo da mulher trabalhar, antigamente não era assim que funcionava, né? Antigamente era muito mais o médico como sendo o protagonista, em vez da mulher sendo a protagonista do próprio parto. Entendi. E isso faz toda a diferença. Mas para essa mulher ser essa protagonista, ela tem que ter pelo menos informação, né? Informação. Você falou da respiração, eu imagino que a respiração no parto seja tudo. Se a gente para e pensa, a respiração é fundamental para a gente viver. Eu digo assim que o oxigênio é o combustível do ser humano. Mas quando a gente fala no parto, a respiração ela vai trabalhar diretamente no sistema nervoso dessa mulher. Sistema nervoso, sistema muscular, né? Outra coisa, uma exaustão materna a gente consegue evitar também, né, com a respiração adequada. A respiração adequada vai ajudar a diminuir riscos de lacerações no parto. Sabe o que é uma laceração? Quando a região íntima, ali no expulsivo, a região íntima rasga na passagem do bebê. Que é onde você leva os pontos. Pode ter pontos. Ah, pode ter, como pode não ter. Sim, depende do grau de laceração. Então, a gente tem laceração grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Nossa. Laceração grau 1 e grau 2 são as mais comuns de acontecer. Laceração grau 3 e grau 4, elas são mais intensas ali e mais graves. Mas a respiração ajuda a gente a evitar lacerações mais graves. A laceração ela é multifatorial, é um grande medo aí das mulheres que querem ter parto normal, né? A dita laceração. A gente precisa entender a laceração. Primeiro, que ela tem graus. Segundo, que ela é multifatorial, então ela não depende só de uma coisa. O que eu vejo muito aí na internet, principalmente fisioterapeutas, vão me odiar depois que eu falar isso. Mas é que, faça X coisa para você não ter laceração. Peraí. Como assim? A laceração ela é multifatorial, ela não vai depender só de uma coisa. Fator. Então, ela vai depender da respiração, da posição, da consciência corporal daquela mulher, ou seja, ou do relaxamento da musculatura íntima. E o tamanho do bebê, ele interfere também? Depende. Depende muito. Depende dessas coisas. Posição, respiração e relaxamento íntimo, né? O que a gente sabe, assim, que pode causar lacerações mais graves, uso de instrumentos, né, como fórceps, como vácuo, pode aumentar a chance de lacerações mais graves. Mas a fisioterapia, ela auxilia muitas mulheres preparando essa musculatura íntima para o expulsivo, né, para a passagem do bebê. Pense que toda a musculatura, ela tem capacidade de elasticidade. A gente só não trabalha essa elasticidade nessa musculatura. Então, pensando numa musculatura íntima que vai passar um bebezinho por ali, a gente precisa também trabalhar essa elasticidade para diminuir aí os riscos de lacerações. E a gente trabalha na prática e é uma das coisas que leva bastante casais para o meu consultório. Porque eu ensino na prática como o marido pode ajudar, né, trabalhando essa flexibilidade na região íntima da esposa.
para o parto. Olha, que legal. E é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Então, nada é achismo, tudo aqui tem uma base para isso. Então, a Organização Mundial de Saúde orienta ali que todas as mulheres que querem ter parto vaginal, que com 34 semanas, elas comecem a fazer a massagem perineal. Essa massagem perineal, ela tem aí a função de trabalhar a flexibilidade nessa região. E daí, no caso, ela é semanal? Ela tem uma frequência maior? Ela tem uma frequência. No meu consultório, eu trabalho porque a elasticidade, né, a flexibilidade é uma função. Eu, como fisioterapeuta, trabalho na minha paciente desde a hora que ela chega, se essa musculatura tem essa necessidade. Mas ali, a partir das 34 semanas, eu oriento de 2 a 3 vezes por semana. Porque a gente precisa ali de um prazo para essa musculatura mudar a morfologia. O que é a morfologia? A forma dela. Né? Então, a gente precisa ter uma sequência. Não pode fazer, vou fazer uma hoje, uma daqui a 30 dias, uma... Cadê a constância para essa musculatura, né, se adequar a esses estímulos? Nossa, eu nunca ouvi falar. Sim. E olha a importância do parceiro nesse momento, né? Porque exato. O parceiro. Né? Então, e existe essa conexão do casal também nesse momento, né? Exato. Nesses cursos que eu faço de casais, eu deixo muito claro qual é a função do acompanhante. Porque muitas pessoas acham que acompanhar um parto é só sentar do lado, ficar dando a mão, esperando o tempo passar. Né? E não é assim, nossa, tá demorando, né? Não, o acompanhante ele pode ser uma grande trava no trabalho de parto. Se ele tá despreparado, ele vai atrapalhar. Porque o trabalho de parto ali, ele tem fases, né? Então, tem fases que a mulher ela vai entrar na partolândia, que ela vai se conectar só com ela mesma. E ela não quer conversar. Partolândia. Exato, ela não quer conversar. Ela vai estar ali com liberação de hormônios, ela fica introspectiva. Né? Esse momento o parceiro tem que entender respeitar. E tá se ele não sabe o que está acontecendo, ele vai se desesperar. Se está tudo bem, ele está totalmente desconectando aquela mulher daquele momento. Então tem momentos que a mulher vai querer conversar, tem momentos que ela não vai querer, tem momentos que ela precisa de silêncio. Né? E tem momentos que, por exemplo, numa fase de transição lá, que ela vai liberar adrenalina. O que é adrenalina? Adrenalina é o hormônio da luta ou da fuga. Né? Então, aquela mulher que às vezes estava ali no parto ativo, e vocalizando, e não querendo conversar, de repente ela olha pra você e fala assim, quero ir embora, me tira daqui, eu não quero mais, eu quero desistir. Uma cesárea agora. Eu quero uma cesárea agora. O que tá acontecendo? Então, aí, essa é uma das fases que o parceiro aí, ele tem que estar bem ligado no que tá acontecendo. Porque se ele vê a mulher assim, ele tá despreparado, o que ele vai fazer? Minha mulher disse que quer cesárea, vocês não estão dando assistência, criam, né? Então, essa fase de transição, inclusive na literatura, ela é conhecida como a hora da covardia. Apesar de ter esse nome, é a hora que a mulher mais tem coragem, porque ela está no ápice da dor. Né? Então, ela tá ali no ápice esse da dor. É o antes é um pouco antes do expulsivo. Ela está já entrando no expulsivo, essa fase de transição. Ela está transicionando da fase ativa para o expulsivo. Então, nesse momento, essa mulher ela quer desistir, porque ela liberou adrenalina. Só que o corpo dela é tão inteligente que não liberou adrenalina para ela fugir. Liberou adrenalina para falar, teu bebê logo tá chegando, agora eu preciso que você fique mais alerta. E aí que esse acompanhante entra como peça fundamental. A gente vai conseguir. Tá quase, esse bebê tá quase nascendo. É aí que entra, sabe? Não que a mulher seja forçada a ter um parto normal, né? Cada mulher sabe ali do seu limite, mas essa fase a gente precisa entender, porque nessa isso fase... vai acontecer, isso é algo que acontece, né? Então, é fisiológico, a liberação hormonal. Então, cada fase vai ter liberação aí de certos hormônios. Então, nessa fase vai ter liberação da adrenalina. E aí, uma das fases que leva muitas mulheres para cesariana de forma desnecessária, assim, né? Porque talvez não teve todo aquele apoio. Porque muitas coisas as mulheres falam nessa fase aí que elas não lembram depois. Até eu digo pro companheiro, leva um caderninho, marca lá e vocês só vão discutir isso depois de um ano, tá? Então, muitas não lembram do que falam, assim, sabe? Depois elas falam assim, por que você deixou ir pra cesariana? Mas você que pediu! Então, assim, tem que ter uma comunicação, eles têm que entender que existe essa fase, principalmente o acompanhante, ser peça fundamental ali de apoio emocional pra essa mulher, de falar, a gente vai conseguir, você consegue, eu tô aqui, tá quase, já tá no final, logo vai nascer, e ser ali, sabe? Então, essa é a preparação pro parto, não são coisas subjetivas, não são coisas assim, vamos se conectar com a natureza, não. É isso aqui que acontece, entenda o seu corpo. Eu digo que a minha função é traduzir o corpo para os casais, isso que acontece, né? Nossa, porque olha a diferença que é você tá lá, né? Como você mesmo disse, você nem lembra do que você tá falando, nem lembra
Nesse momento, você não, eu imagino que você tá com tanta dor que você não vai ficar imaginando, agora eu tô na fase tal. Claro Mas se que o não. teu parceiro, que tá ali consciente total, e ele tá te observando, e ele sabe dessas informações, É o ele é acompanhante. ideal para que esse momento Isso. seja O mais acompanhante leve. é o teu porta-voz nas maternidades. É o doula. É o doula. Não é considerado dolo, não. Mas ele não é considerado dolo, mas ele é parte fundamental ali, sabe? Porque é uma segurança para você também, né? Você tá ali Por no teu exemplo, momento se você tá no mais... teu trabalho de parto, porque a gente sabe que o sistema obstétrico brasileiro, ele é cesarista, né? A gente precisa falar sobre isso. E alguém chega pra você com qualquer coisa absurda ali e fala, você vai pra cesárea. Você só vai. Você que tá grávida, você só vai, E porque daí você tá com medo. dor, e você tá com dor. Não, antes do parto, você tá falando? Antes do... Tanto antes do parto quanto durante o trabalho de parto, eles vão te induzir a isso. A cesárea. A Isso. cesárea. Era uma das coisas que a gente até estava conversando, né? Isso. Sobre o sistema obstétrico brasileiro, ele ser cesarista, né? Então, o preparo para o parto também vem desmistificando o que é uma indicação real para uma cesariana do que não é uma indicação real para uma cesariana. Por exemplo, ai mãe, você é muito pequenininha, não pode ter cesariana. Aonde que está isso? Isso, inclusive, hoje existe muitas pessoas que ainda replicam isso, né? Tá muito pequenininha, não vai passar um bebê por aí. Uma das coisas que... O bebê é muito grande. O bebê é muito grande. Nossa, várias coisas. Cesárea, o cordão umbilical tá enrolado no pescoço. Não é uma indicação total de cesariana. Tem várias coisas que não são indicação total de cesariana. O que eu falo também para as pessoas é que não demonizem a cesariana. Entendam a cesariana. A vilã nunca foi a cesariana em si, porque cesariana, um dos seus principais benefícios é salvar vidas de mães e de bebês. É um benefício bom ou não é? Ela é necessária ou não é? Tem mães que não têm nem possibilidade de ter um parto normal, que têm indicações total de cesariana. Então, o que a gente precisa entender que não é cesariana a vilã, mas é o sistema obstétrico, que quer empurrar uma cesariana numa mulher, mesmo ela tendo todas as possibilidades e querendo, entra aí, querendo ter um parto normal, né? Então... Visando, como a gente falou, visando a economia de tempo, financeiro. E como a gente falou, até você falar, uma cesárea, dependendo do médico, ele consegue fazer uma cesárea em 5, 10 minutos. Que ele nem... Se for uma cesariana de emergência. 5, 10 minutos, ele fez, tchau, querida, beijo. E um parto normal, em 5 minutos não vai assistência, né? que tá ali, né? Então, a gente conversa sobre tudo isso, sabe? É tudo muito baseado em evidências científicas, nada é achismo, tudo é com muita responsabilidade passar essas informações. Inclusive, eu atendo médicas, né? Eu atendo médicas e a gente conversa muito sobre isso, sobre o sistema obstétrico, sobre você é médica, mas como é que estar sendo uma mulher grávida agora nesse sistema? Né? Não necessariamente eu atendo obstetras, né? Eu atendo pediatras, eu atendo vários tipos de médicas por aí e a gente conversa sobre isso, né? Outras coisas, além das fases do trabalho de parto, que o acompanhante pode ajudar, sobre os alívios de dor de forma natural. A gente sabe que as mulheres podem ter um parto normal com analgesia, hoje, né? Antigamente não existia isso, mas hoje elas podem ter com analgesia. É um direito de toda gestante, não? É uma escolha, né? Por exemplo, se você está ali numa equipe particular, hoje no SUS também teve uma paciente minha que ganhou no SUS com analgesia, né? Você pode solicitar. Mas a analgesia, ela pode virar ali uma bola de intervenções, né? Ela pode diminuir um pouco ali as contrações do parto, enfim, né? Não que ela seja vilã também. Ela precisa ser bem administrada. Tem que saber se realmente ela precisa daquilo, porque pode ser que ao invés de ajudar, acabe atrapalhando. Acaba virando uma bola de intervenções. A analgesia seria uma injeção, né? É uma injeção. Isso. Para aliviar a dor. Anestesia de dor. Exato, para aliviar a dor. Mas aí eu penso assim, será que, porque quando você toma algo, né, desde um remédio, alguma coisa assim que vai te dar um alívio de dor, será que não acaba diminuindo assim a tua entrega do parto? Você pode não... Depende da administração dessa analgesia. Ela deve ser feita em baixas quantidades. Porque se ela não for feita em baixas quantidades, ela pode tirar toda a autonomia da mulher do parto. Né? Pode deixar de sentir, pode diminuir as contrações. E sem contrações efetivas, o parto ele não vai acontecer da forma que deveria. Muda a questão dos puxos, né? Então, a gente tem os puxos espontâneos e os puxos dirigidos. Os puxos é a força que a mulher sente de empurrar, né? Talvez ela não sinta mais, aí precisa o médico falar para a mulher, empurra,
Porra, aí vem os Que já puxos não é mais dirigidos. ela que tá fazendo. Exato. Então, tem várias coisas que acontecem, E sabe? é a paciente que escolhe ou o médico? Ela que escolhe, porque é ela que, né, vai falar assim, não, tô no meu limite, não quero mais. Mas a analgesia, quando ela é bem administrada em dosagens corretas, ela pode ser muito benéfica. E para as mulheres, tem pacientes minhas que sim, né, ganham ali com analgesia. Mas ela também não pode ser feita durante todo o processo, né? Tipo, não quero sentir dor nenhuma, porque o bebê pode nascer um pouquinho Você mais vai molinho, tendo enfim. doses? Não é uma só? O ideal é que seja administrada bem mais no final do trabalho de parto, né? Bem mais no final. Mas aí existem... Mas quando que essa mulher sabe o momento de pedir? Que ela tá lá nesse ela tá momento, no ápice. né? Às vezes tá ela nesse- pede, eu quero analgesia. Na fase de transição, ela pede analgesia, ela pede Ela pede cesárea, ela tudo. fala que não quer mais, ela quer chamar Uber pra ir embora. Ela, sabe? Mas aí que entra a nossa orientação de existem formas naturais de alívio de dor que são bem eficientes. E aí, existem, mas quais Quais que são? são? Exato. Porque até ele falou aqui, ó, meu marido colocou ali, ainda bem que eu fico bem quietinho. Eu não sei se isso é bom. Depende do momento. Se for numa fase de transição que ela quer desistir de tudo, você precisa ser o apoio emocional dela. Bom, mas as formas naturais de alívio de dor, nós temos o calor. Calor. Por que muitas mulheres que estão em trabalho de parto, elas estão no chuveiro? Ai, não tem o chuveiro. Tem bolsa de água quente? Não tem bolsa de água quente. Tem um acompanhante que saiba fazer movimentos circulares bem rapidinhos na tua lombar? Vai aquecer. Por isso que a gente vê o banho, eu vejo, né? Eu vi bastante banheira, Banheiro, banho, fontes de calor. massagem. Massagem, a gente tem as massagens, tem massagens técnicas específicas ali que a gente pega em regiões da pelve que aliviam bastante. Tem compressões na pelve que a gente faz, tem movimentos bem rapidinhos que a gente faz na pelve que também ajudam a aliviar essa dor. Então, olha, o parceiro tem que estar aí, então, né? É aí que entra o parceiro, porque existir formas de alívio de dor existe, mas precisa uma pessoa saber fazer essas técnicas que são simples e são eficazes. Porque às vezes está num hospital onde não vai ter o chuveiro, como você falou, não vai ter a Exato. banheira, não vai ter isso, mas tem o teu acompanhante que pode fazer essas massagens. Pode fazer massagem, que pode... O calor, então, o calor ajuda. O calor ajuda, movimento ajuda, massagens, compressões, movimentos ali pélvicos, tudo isso auxilia muito no alívio de dor e é bem eficaz. Aí tem outros, né? Por exemplo, que não tem evidências científicas, mas são muito utilizados e muitas mulheres dizem funcionou super, ou não funcionou pra mim, mas segurar ali o pente na mão, apertar esse pente, lascar chiclete, pegar... esganar o marido. Esganar não, o marido isso daí aqui. não tem tanto. que eu vou apertar você conforme eu tô sentindo essa dor. E nisso a gente falou do parto natural, né? No parto normal. A cesárea, ela acaba não tendo, que a cesárea acaba sendo talvez ali um agendamento, alguma coisa assim. Mas o parto normal, você passou por toda essa dor aí, vamos agora imaginar um parto que deu tudo certo, que você passou por toda essa fase aí, foi dolorido, foi tudo que tinha que ser. E daí, claro que existe o momento do expulsivo, que dizem que eu vi umas coisas na internet, assim, que a mulher tá expulsando, assim, o neném, e daí aparece várias imagens, assim, na cabeça dela. Nossa, ela viaja pra vários lugares, ela vai pro céu, vai pra não sei aonde, vai dizer que ela tá em outro planeta ali. Sim. E daí eu imagino que ali, então passe agora tudo que passou, ficou, e o corpo automaticamente, ele já para de sentir essa dor, e ela já vai pra uma recuperação. Quando o bebê sai, diminui muito a dor, né? Só diminui a dor, não para. Diminui bem significativamente a dor, mas ainda o parto não terminou quando o bebê nasce. Eita. O parto só termina quando a placenta sai. Então, o bebezinho... Tem isso ainda no normal, Exato. né? Então, o bebezinho saiu, a recomendação é a hora dourada, né? O golden hour, ali com aquele bebê. Nome aí mesmo. A golden hour. Se tiver tudo bem, se aquele bebê tiver com o Apgar ali é os sinais vitais, né? Então, quem faz essa parte ali é o pediatra, para ver se tá tudo bem com o bebê e com a mãe. Eles têm essa hora dourada, que é recomendado. Então, aquele bebê vai direto pro colo da mãe. Então, esse colo vai ajudar a ajustar a temperatura daquele bebê. E também o ideal é colocar aquele bebê mamar, né? Pra liberar também, continuar liberando ali ocitocina pra descolar aquela placenta. Naquele momento ali. Naquele momento. Nossa, a placenta, ela vai sair, então... Mas ela vai sair sozinha. Então, depende. Nossa. O ideal é que esse bebê seja colocado pra mamar, pra ajudar ali aquela placenta a sair mais rápido, né?
ou senão algumas placentas elas ficam aderidas e aí tem algumas técnicas ali para fazer essa liberação ou precisa até ir para o centro cirúrgico. Ah, acontece também. Acontece. Mas colocando esse bebê para mamar ali É uma das ajuda técnicas. bastante, muito, muito. Nossa, então Inclusive esse a entra no amamentação plano de precoce. parto. Então esse entra já no plano de parto, O plano de parto ele entra em tudo. né? Porque, ó, eu quero que meu neném nasça e coloquem ele pra mamar. Exato. E aí, muitas pessoas, é meio polêmico o plano de parto, ele é necessário, por quê? O plano de parto é o que É garante... novo esse plano de parto, né? Não, a Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, não quero mentir para vocês, mas desde 1980 e poucos já faz tempo. existe, em 2016 teve alguma atualização ali, Entendi. né? Mas sempre está nas boas práticas ali do parto, pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda que todas as mulheres do mundo tenham um plano de parto. Como que Por faz? quê? O que é esse plano de parto, primeiro? O plano de parto é o que garante a comunicação de você com aquela equipe. Às vezes você vai para o SUS, você vai para um plantão, aquela equipe nunca te viu na vida. Você chega ali e você é só mais uma gestante que está chegando junto com 20 gestantes. Então, o plano de parto é o que garante a comunicação daquela família com aquela equipe, né? E ali no plano de parto você vai colocar as coisas que você deseja. Aí que entra um porém, muitas pessoas confundem. Ah, você vai colocar tudo que você deseja, então você sabe mais que o médico? Não, o plano de parto não é algo concreto, é algo que ele pode ser modificado, mas para ele ser modificado, essa equipe tem que ter comunicação. Por isso que ele garante a comunicação. Tudo que eles forem fazer com aquela gestante, eles têm que comunicar. Né? Antigamente não tinha isso. Por que surgiu um plano de parto? Se ele não fosse necessário, ele não existia. Né? Porque a gente vem de várias histórias aterrorizantes por aí. Mas o plano de parto é onde você vai colocar ali as suas vontades. Por exemplo, eu quero que quando meu bebê nasça, eu tenha a hora dourada, se estiver tudo bem. Ai, tá, coloquei lá no meu plano de parto que eu quero a hora dourada, mas meu bebê nasceu com Apgar baixo, sinais vitais, precisa. Eles não vão fazer a hora de ouro para daí Sim. levar esse bebê lá. Né? Muitas pessoas não entendem isso, que o plano de parto pode ser modificado, né? Conforme ter indicações reais para isso. Você não tem o controle total dele, né? Não, e nem é para você ter, é só para você colocar ali os teus desejos e pedir para a equipe, me respeito, eu tenho um plano de parto aqui, eu quero que seja assim, se tiver todas as possibilidades, né? Você coloca lá no plano de parto que você quer ter livre movimentação, porque a gente sabe que antigamente, por que essas mulheres de antigamente, elas vêm contando histórias aterrorizantes para nós? Porque antigamente as mulheres não tinham direito de se movimentar dentro das maternidades. Elas chegavam para ter o parto, elas eram colocadas na maca e ali você vai ficar e vai ganhar na posição ginecológica, bebê. E vocês sabiam que essa posição ginecológica ela é péssima para o parto? A não ser que a mulher queira, né? Porque essa posição ginecológica ela acaba travando um pouco os ossos ali, né? Não dando total abertura ali para o nascimento, né? A mulher também fica desfavorável, não é nada legal, aumenta os riscos de lacerações, né? E antigamente essas mulheres não tinham essa liberdade de movimentação. Então, você já pode colocar no teu plano de parto, quero ter livre movimentação na maternidade, quero ter acesso a todos os métodos disponíveis de alívio de dor, quero escolher a posição que eu quero parir. E tudo isso, quando eu oriento para as minhas pacientes, eu falo, pegue diretrizes, coloque do lado. Organização Mundial de Saúde, para as pessoas saberem que você não está tirando da tua cabeça, né, que tem uma base para isso. Então, o plano de parto é isso, onde você vai colocar todas as tuas vontades, e se tiver alguma coisa que eles não possam cumprir com isso, que é ter o direito ali, no caso, eles precisam, família, a gente não vai poder fazer isso porque aconteceu essa intervenção aqui, tudo bem? Então, o plano de parto é isso, essa comunicação, porque antigamente não tinha família, a gente vai fazer isso. Já faz, já fiz, já corta, já usou instrumento, e você nem sabe o que está acontecendo. Você tá desesperado no momento, né? Exato. Então, o plano de parto é isso. É você colocar os seus direitos, você falar para essa equipe, eu sei dos meus direitos e eu só quero que você se comunique comigo e que realmente faça uma intervenção comigo se ela for necessária, né? Então, Nossa, ela acaba trazendo mais segurança, porque aquela equipe, então, a partir do momento que ela recebeu esse plano de parto, ela tem que não arrisca, como a gente falou, porque tudo vai depender de como... Tudo depende de como vai fluir, e a saúde do mas bebê, ela tem que ter enfim. uma comunicação contigo. Se for mudado qualquer coisa do plano de parto, precisa ter essa comunicação, família. É por isso, Entendi. tá? Nossa, não é tipo porque eu quero. Né? Não é eu quero fazer isso porque pra mim é melhor, entendeu? Entendi. Não é isso. E toda mulher tem esse direito. Toda mulher, independente se parto normal ou cesariana, você pode fazer sim um plano de parto cesariana, você pode ter uma cesariana humanizada.
Porque a humanização não tem nada a ver com banheira ou luzinha no quarto. Isso é um porém. O parto humanizado tem a ver com o respeito daquela mulher, né? Por exemplo, eu quero uma cesariana, eu quero ter um parto respeitoso. Eu vou fazer, sim, um plano de parto, que eu quero que meu bebê venha pro meu colo se for possível. Eu não quero que fiquem conversando coisas aleatórias do futebol, de Madrid, do jogo. Porque às vezes o que acontece? Você tá lá, às vezes, num plantão, que eles fazem bastante cesariana, eles estão conversando num futebol lá no momento mais importante da tua vida. Entende? Você não quer saber de Madrid, do Vini Júnior, entendeu? Da Virgínia. Você quer que aquele momento seja respeitoso. Então, a gente tem ali, assim, pode fazer, deve ser feito, inclusive um plano de parto. Eu falo que o parto ele é uma caixinha de surpresas. Então, teu plano de parto ele tem que ser tanto para um parto normal quanto para uma cesariana. Ou se você já sabe que vai para uma cesariana, você pode fazer. Né? Às vezes, um clampeamento tardio do cordão, golden hour, não conversar coisas aleatórias ali, né, no momento da cesariana. Olha que bacana. Podemos escolher a música na hora do plano do parto? Claro que sim. Quando a gente fala sobre parto normal, cesariana, enfim, né, mas levando agora para o parto normal, o sistema emocional ele libera muitos hormônios para o trabalho de parto. Se você tá nessa sala aqui agora e só tá grita isso, como que você vai se sentir? Né? Então a música no ambiente ela transforma. Quando eu cheguei ali tinha uma música que eu me senti muito à vontade, né? Então, a música, ela muda o ambiente. A música também faz você se conectar com a tua parte mais emocional, ficar mais calma. Se você tá num ambiente que tem rock, você fica mais com adrenalina. Se você tá num ambiente que tem uma música mais calma, que você escolha, sim, a música faz parte. A musicoterapia faz parte também, alivia a dor, né? Porque faz você se sentir mais à vontade. Sim, e música te traz lembranças também, né? Exato. Bem legal. Você entra, né? Você entra nessa música, você deixa a música te levar, você se entrega ali para aquele processo, né? Ai, mas eu vou ganhar no SUS. Tem fone de ouvido? Coloca o fone de ouvido. Ai, tem mulheres que não têm a possibilidade de ter um quarto exclusivo para elas, uma equipe, uma doula, uma fisioterapeuta pélvica, uma enfermeira ali só para ela, né? Mas e se ela tem, ótimo. Quem que não quer? Né? Ela pode colocar um sonzinho tocando, mas se você vai para um SUS, às vezes que você não tem isso, né? Você pode colocar um fone, né? Uma luz mais baixa, uma das coisas que a gente fala bastante, o ambiente influencia muito no parto. Uma luz mais baixa, né? A luz mais baixa, por que muitas mulheres entram em trabalho de parto mais à noite? Porque o corpo ele se sente mais seguro. Opa, né? Mais tá relaxado. Exato, mais relaxado. Então o ambiente também influencia muito no parto. Que legal. Olha só quantas informações bacanas, né? Eu ouvi esse plano de parto faz pouco tempo também, e na minha cabeça também era só pra... Não, eu até imaginei que teria na cesárea, mas eu não visualizei, assim, um plano de parto pra cesárea, porque pra mim que era mais pro parto normal. E... Tá, então essa mulher teve parto normal, foi tudo bem, saiu a placenta dela, foi perfeito, passou pela Golden Hour ali, ele colocou, é que a gente gosta bastante. Ele falou, olha amor, vai ter Golden Hour no parto. Cheirinho, óleos essenciais. Tudo isso. Tudo interfere, tudo isso ajuda criar, muito. Né, um momento, porque criar é um momento ambiente, especial, né? Não necessariamente bacana. Aquilo que eu falei, o parto humanizado, ele vai ser o ambiente bonito, ele vai ser o respeito, mas o ambiente influencia. Influencia muito, principalmente nessa conexão com a parte emocional, que é tão importante para o parto. Não só para o parto, para a cesariana, né? Você quer se sentir à vontade, quer se sentir bem para receber algo que você esperou por tanto tempo, com tanta expectativa, sim. sonhos. Nossa, e nesse momento você tá com medo, né? Porque Exato. Você não tem controle das coisas, você tá com medo. Inclusive, olha uma das coisas, uma lei, que é a lei do acompanhante, que é a lei 11.108 de 2005, ela garante que toda gestante tenha direito a um acompanhante, né? E muitos acompanhantes são barrados ali na hora da analgesia para a cesariana. Será que esse momento que essa mulher vai para a analgesia ali da cesariana, ela quer ir sozinha?
Nossa, eu ouvi falar isso mesmo, sabia? Então, o que acontece? Lá na lei diz que essa mulher tem direito ao acompanhante a todo o processo. Não diz exceto a aplicação da analgesia para cesariana. Então, aí é um tema bem polêmico, assim. Muitas pessoas vão me odiar por falar isso. Mas eu que ouvi trabalho falar, nas maternidades. eu Mas é um ouvi falar direito. mesmo, eu ouvi É falar. um direito, é todo o processo. E na minha primeira, foi uma cesariana, na minha primeira gravidez, e foi permitido a entrada do acompanhante só após tá tudo pronto, assim, não pôde acompanhar inteiro, não, por conta da anestesia, né? E agora Então, eu ouvi mas falar que aí não poderia também. entra a questão da lei. O que a lei diz? É uma lei federal, válida em todo o território brasileiro. Lá diz todo o processo. O que a gente entende por todo o processo? Se tiver um advogado que vai ver essa live, já comenta para nós, né? Mas a lei 11.108 de 2005 Ela diz, garante esse direito. garante direito ao mulher. acompanhante a todo o processo da gestação, do parto e do pós-parto, Perfeito. né? E Então. agora lá faremos o festival, toca em breve. Já falo. Tá, então essa mulher, agora ela teve o bebê, deu tudo certo, parto normal, saiu a placenta, e ela teve um parto normal. Agora a recuperação dela É muito mais rápido. é muito mais rápida, né? Isso não é um mito, não, o corpo realmente, Exato. ele entende tudo e começa... É que biologicamente falando, o corpo da mulher foi programado para isso. Então, um dos benefícios do parto normal para a mulher é a recuperação mais rápida, certo? Porque não foi uma cirurgia, né? Foi algo que aconteceu ali. E não é o único benefício, né? Recuperação mais rápida. Tem menos riscos de infecções, a pojadura, que é a real descida do leite, pode acontecer mais rápido do que uma mãe de cesariana. E quando eu digo isso, eu não tô falando que você não vai ter leite. Não tô falando que as mulheres não vão ter leite. Elas vão ter sim. Tem a primeiro leite, né? Considerado a primeira vacina do bebê. Como é que é o nome? Colostro. Tem o colostro, toda mulher ele vai ter o colostro, né? Mas falando de apojadura, que é real descida do leite, quando o leite ele vem em maior quantidade, essa mulher de parto normal pode ter apojadura ali em até 3 dias, a mulher de cesariana pode demorar até 5, né? Então, perde menos sangue, menos riscos de infecções, tem essa questão da amamentação, uma recuperação mais rápida, né, para essa mulher, e também tem vários benefícios para o bebê de um parto normal, que muitas pessoas não sabem. Né? Por exemplo, um bebê de parto normal, ele vai passar pela flora vaginal da mãe e vai ter contato com várias bactérias benéficas que vão ajudar muito no sistema imunológico desse bebê. E digo muito, muito mesmo. Né? A gente tem um bebê ali que tem uma formação pulmonar muito mais madura do que um bebê de cesariana. Porque quando a gente fala sobre prematuridade, a gente sabe que quando chega ali de 37 semanas, o bebê já não é mais considerado prematuro. Mas o pulmãozinho desse bebê não quer dizer que ele está automaticamente pronto para nascer. O último órgão a ficar pronto daquele bebê é o pulmão. Quando a mulher entra espontaneamente em trabalho de parto, é quando existe uma comunicação daquele bebê com aquela mãe. Então, é como se o bebê falasse assim, mãe, já estou apto para respirar aí fora, agora eu já posso nascer. Então, a placenta detecta que o pulmãozinho daquele bebê tá maduro, porque ele libera uma substância, e aí manda lá para a cabeça da mãe. Fala assim, mãe, esse bebê está pronto, agora a gente vai entrar em trabalho de parto. Então, existe essa comunicação do bebê com a mãe, né? Então, por isso que muitos bebês aí de parto normal, eles têm menos problemas respiratórios comparados com bebezinhos de cesariana, justamente por essa questão pulmonar. Então, a gente tem ali uma questão respiratória, né, para esses bebês de parto normal, tem a questão de passar pela flora vaginal da mãe, ter contato com bactérias boas, aumentar a imunidade. Quando o bebezinho está descendo pelo canal vaginal, ele não desce reto, né, ele não desce assim. Ele desce girando, então todo o líquido... Não, mas não é. Todo o líquido que está ali em vias aéreas, ele é expelido, porque esse bebê ele é comprimidinho, né? Então, o sistema neurológico daquele bebê também ele fica mais em alerta, né? Porque vamos dizer que o bebê de parto normal, ele está entendendo o que está acontecendo, é um trabalho em equipe. Tipo, o que está acontecendo? Está diferente, ele fica mais em alerta, né? O bebê de cesariana estava de boa na lagoa e de repente ele saiu. E me tiraram. Exato. E não é ser contra a cesariana, porque eu fui uma mãe de cesariana com uma indicação real.
né? Eu entendo, a cesariana, ela tem o principal benefício dela salvar vidas de mães e de bebês, né? A gente tem que entender as indicações dela e jamais aterrorizar ela. Mas é claro que existem, sim, benefícios do parto normal, tanto para mãe quanto bebê, e isso é inegável e é comprovado cientificamente. Sim. Né? E se essa mulher pode escolher, se ela tem esse poder de escolha, de, tá tudo bem para você ter um parto normal, ou você quer agendar uma cesárea, o ideal seria que ela pensasse melhor no parto normal. O ideal seria que ela tivesse informações necessárias para ela ser protagonista da própria história dela. Ela fala assim, não, eu quero um parto normal, eu entendo o parto normal, não ser empurrada. Tipo, o que a gente vê muito também, eu que estou dentro dessa área da obstetrícia, é uma guerra entre mães de cesariana e mães de parto normal, né? Eu sou mais mãe, eu sou menos mãe, eu passei pelo processo, você não passou. Não, mas eu fui cortada 7 camadas. Não, não existe mais mãe e menos mãe. Não existe isso. Sim, sim. Existe informação, você vai saber das informações, vai saber dos benefícios, você vai colocar numa balança. Claro que parto normal tem muito mais benefícios para a mãe e para o bebê, né? Mas existe ali uma questão de eu sou protagonista da minha história e se eu quero uma cesariana, sabendo todas as informações, eu sou protagonista da minha história. Perfeito. Né? E até você trouxe ali as 7 camadas, né? Que você escuta e dá um certo pavor, né? 7 camadas do corpo. Falando um pouquinho agora da cesariana, o que acontece com o corpo da mulher quando ela passa por essa cirurgia? Porque são Muitas 7 coisas. camadas, né? Bom, vamos pensar que depois que sai a placenta, independente se é uma cesariana ou um parto normal, fica uma ferida no útero, né? Então, tanto que são os locos aí, a mulher ficar sangrando aquele tempo justamente por isso. Mas, pensando numa cesariana, são bastante camadas cortadas, pele, gordura, fáscias, órgão, né? Pensa aquele útero que a placenta já descolou, já tem aquela ferida e mais um corte nele. Né? E aonde gera um corte vai ter uma cicatriz. E aonde tem uma cicatriz, o tecido nunca mais volta a ser o que era antes, né? Então, exige ali uma recuperação mais demorada dessa mulher, porque ela passou por uma cirurgia. Então, parto é só vaginal. Né? Ali, a cesariana é uma cirurgia cesariana. Né? Então, essa mulher corre mais riscos de questão dela perde muito mais sangue do que um parto normal. Muitas pessoas pensam que é o contrário. Mas não, então ela perde mais sangue, ela tem que esperar ali todo aquele processo de cicatrização, né? Tem que cuidar da cicatriz em questão de seroma, que acontece bastante, que é quando aquela cicatriz ela fica vazando, ou questão de fibrose ali na região, né? Por se tratar de uma cirurgia, tem mais riscos de... como é que é o nome? Agora esqueci. Mais riscos de trombose. Toda cirurgia tem. Então, a gente precisa levar em consideração os riscos de uma cesariana também, né? E isso já no pós, né? O pós. Porque ela teve ali, fez a cirurgia, o neném tem nasceu, riscos. você vai pro quarto e você tá operada. E você precisa de uma recuperação com o bebezinho no colo, lidar com a amamentação, com os sonos, às vezes, que ficam mais, né, turbulentos ali. E a questão da cesariana... esqueci o que eu ia falar. São tantas coisas da cesariana. São tantas camadas, né? São tantas camadas da cesariana. Sim, mas como você falou, é uma cirurgia e eu imagino, eu só passei pela cesárea, então só tenho também essa passei pela experiência, cesárea. né? Então, assim, foi uma experiência bem, bem ruim, assim, já digo. Não tive, claro, essas dores, mas o pós, eu lembro, assim, que fui levantar da cama. Nossa, parecia que meu mundo ia acabar ali. Não tinha força pro meu corpo. O primeiro banho. Tudo que foi primeiro, depois da cesárea, assim, foi aquela recuperação, sentir frio. E, então, assim, não foi fácil. E existe algo para essa mulher fazer, assim como tem no parto normal, né, para que diminua um pouco essas dores, na cesárea tem algo que ela consiga fazer? Rede de apoio. Essa é... A rede de apoio é essencial. Bom, a questão da cesariana em si, ela é uma cirurgia de grande porte, ela não é considerada uma cirurgia de pequeno porte, ela é de grande porte. Né? E essa mulher, ela precisa de rede de apoio para ela se recuperar. Ela precisa de uma rede de apoio. É claro que nem todas as cesarianas, as mulheres cesarianas vão falar, nossa, minha cesariana foi muito tranquila para mim. Óbvio, claro, né? Tem mulheres e mulheres, né? Mas existe mais probabilidade aí da cesariana ser um pouco mais difícil, né? Pensando até num pós-parto, a mulher ali no pós-parto, na primeira semana, ela passa pelo blues puerperal, que é uma queda
de hormônios. Então, é uma... Tipo, isso vai acontecer, não importa, Isso- vai acontecer. Isso vai acontecer, vai ser mais acentuado em algumas mulheres, menos em outras, mas acontece, né? É um período que a gente fica bem mais sensível, emotiva, chora, acha que não vai dar conta. Tem umas que passam super de boa, outras não. Mas aí, pensa essa mulher com uma cirurgia, passando pelo esse blues puerperal, sem rede de apoio, A cuidando amamentação. daquele bebê, na amamentação, e a amamentação não é instintiva. Se preparem para a amamentação. Muitas pessoas falam sobre parto. Eu falo sobre parto porque é minha área. Mas se preparem para a amamentação. Amamentação não é instintiva, não é só colocar um bebê no peito. Existe ali uma pegada desse bebê, né, correta ali. Mas voltando a falar dessa mulher de cesariana, são várias coisas. Essa mulher precisa de uma rede de apoio para viver um pós-parto de cesariana com muito mais qualidade. Eu, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio muito maravilhosa, que foi meu marido. Ele passou 30 dias comigo sem trabalhar, ficou ali. Foi realmente, né, não estava só dividindo a cama comigo, não. Ele estava ali sendo minha rede de apoio. Minha sogra ficou comigo também. Então, eu não tive esse problema, mas a gente vê muitas mulheres sem rede de apoio totalmente passando ali por uma cirurgia de grande porte no pós-parto com o bebezinho. Porque aí ela tá com a cirurgia, falando da cesárea, né? Então, ela tá com a cirurgia. Há dias, né? Imagina, não tem nada cicatrizado ainda. Ela tem que levantar para dar o suporte pro bebê. Uhum. E ainda ela passa por esse puerpério que os hormônios estão lá no chão. Lá no chão. E aí existe uma coisa, né? O blues puerperal, ele dura ali em média uma semana. Se ele se estender demais, pode ser uma depressão pós-parto. Isso independente se cesariana ou se parto normal. Por isso que esse acompanhante, ele tem que não só olhar para o bebê quando o bebê nasce, mas olhar para aquela mulher também. Porque quando o bebê nasce, todo mundo fala, e aí, bebê, como é que tá? E ninguém pergunta da mulher. Né? Como é que você tá, fulana? Não pergunto. Né? Então, o acompanhante, a gente também conversa sobre, olha para tua esposa no pós-parto, porque tua esposa vai passar por um blues puerperal, pode ser ali indícios de uma depressão pós-parto, quem vai identificar? Não é ela que vai falar, gente, eu tô com uma depressão pós-parto, não. É o acompanhante ali, é o marido, é a rede de apoio que vai observar. Então, essa mulher, ela precisa ser vista no pós-parto. Né? Não só o bebê, ele é um presente que chegou para todo mundo, mas a mulher, ela precisa ser cuidada. E os olhos, automaticamente, os olhos vai todo pro bebê, né? Vai todo pro bebê. E a mulher, ela é esquecida, né? Que não deveria ser, porque assim como nasce um bebê, nasce uma mulher naquele momento. A maternidade transforma a gente, faz, às vezes a gente vê o quanto a gente é forte, né? Mas a gente não precisa ser só forte, a gente precisa de pessoas que nos ajudem também a sermos fortes. Ainda mais num momento tão delicado e sensível. a gente fica tão, me fugiu agora a palavra, mas você fica emotiva, vulnerável a tudo, né? Dependente exato. de outras pessoas. Então, é um período que, quanto mais informações essa rede de apoio também tiver, melhor será. Exato, porque tem rede, até eu estava conversando com uma paciente minha, que é de desapoio. É. Tem rede que vai te desapoiar totalmente. Por exemplo, não quero que beije meu filho. Ai, mas você tá tão fresca agora, né? Então, são tantas coisas assim, respeite. E eu falo assim para os casais, se posicionem. Porque no final das contas, quando o seu teu filho tiver alguma coisa, vai sobrecair sobre quem? Pro casal. Pro casal. Então, se posicione. E se posicionar não é brigar, não é fazer barraco, é você estabelecer limites, né? Então, já se preparem para isso também. Tem um plano pós-parto aí. Exato, tem um plano pós-parto para as pessoas não venham me visitar, ou aceito isso, não aceito aquilo, mas mantenham, sabe? Se posicione perante essas pessoas. Uau! Não sei quanto tempo a gente tá aqui, mas foi uma aula, né? Foi bem esclarecedor e, nossa, tem muito mais, é um mundo muito extenso. É um mundo muito extenso, né? Com vários direitos que as mulheres nem sabem que elas têm e muitas das vezes passam por essas experiências, como você falou, ou trazem experiências de outras mulheres, que é o que eu mais vejo, assim, que é o que eu mais escuto, e tendo tantas informações, né, de profissionais tão bons quanto você. Agora eu lembrei que eu ia falar da cesariana. Então, sobre a cicatriz. A fisioterapia é uma área que cuida muito da cicatriz no pós-parto. Tem o laser também? Você faz o laser? O laser, né? De baixa potência, hoje ele é padrão ouro aí para ajudar na cicatrização, tanto de uma cesariana quanto de uma laceração, né? A laceração também precisa de cicatrização e também pode ter ali fibrose, por exemplo, né? Que precisa ser tratada, vai ser tratada onde? Na fisioterapia. E o laser é imediato ou não? Sim, a gente pode fazer ele imediato.
Então, tem algumas profissionais que já atendem diretamente na maternidade, né? Então, você ganha um bebê ali, a hora que liberar para entrar profissional, já entra, já faz o taping, já faz o laser. Isso faz diferença você fazer no dia e fazer, sei lá. O ideal é fazer no dia. O ideal é no dia. No dia, em até 24 horas ali, né? Tem profissionais que já vão direto na maternidade e tem mães que preferem, quando eu chegar em casa, eu faço, que daí geralmente elas recebem alta depois de 2 dias da maternidade, elas fazem. Me tem problema eu fazer? Não tem problema. Mas se você quiser fazer na maternidade, também pode. Né? Pode fazer. Eu imagino que sim, até porque esse tape, como a gente falou no comecinho ali, ele é... Qual é o benefício do tape? Ele dá sustentação, segurança para aquela mãe, né, que passou... É independente, normal ou cesárea? Independente. Na cesariana, quando bem colocado por um profissional capacitado, ele já vai olhar para a cicatriz, né? A gente não pode esquecer que existe uma cicatriz ali. Então, a gente já vai estabilizar essa cicatriz, aproximar os bordos para diminuir ali as probabilidades da deiscência, que é a abertura de pontos, né? Então, tem que ter um olhar bem claro para essa cicatriz, para as funções ali no geral. Mas ele dá sustentação, segurança para aquela mãe, porque... No pós-parto, quando a gente levanta de uma cesariana, parece que tá tudo solto lá dentro, né? Essa sensação que eu tive. Então, o taping, ele ajuda muito nisso. Diminui o inchaço, né? E fica quantos dias? 7 dias. Né? Depende. Eu sempre gosto de fazer o teste do taping antes, pra ver se essa mãe não tem alguma alergia a esse taping, né? E aí, quando o taping bem colocado, ele não dá problema nenhum. E daí a mãe mesmo retira ou Não, eu prefiro, quando as pacientes fazem comigo, retirar. Então, eu volto na casa daquela paciente, depois de 7 dias, e faço essa retirada. Que legal. Esse eu achei muito legal, porque antes era a cinta, e a cinta é tão... Cinta é terrível, invasiva, a cinta é o né? terror dos fisioterapeutas. Porque imagina, a cinta já é horrível quando você tá, tô normal, só quero usar uma cinta, já é terrível, imagino com uma cicatriz. Então, a cinta, ela é super prejudicial para o assoalho pélvico, para os músculos íntimos. Porque hoje nem se usa, ainda há quem use, tem provavelmente, quem use, né? e os fisioterapeutas quase morrem quando eles escutam sobre a cinta. Porque a cinta vai aumentar muito a pressão ali naquele assoalho pélvico que já foi todo sobrecarregado durante a gestação. Então, você está jogando um peso absurdo ali. E sem contar que as mulheres colocam cinta para ter aquela sensação de estou durinha. Mas aquela musculatura abdominal não está funcionando. Ela não está sendo ativada. Então, acaba ocorrendo ali uma flacidez muscular, porque você quer ficar durinha, mas não quer trabalhar a musculatura que torna essa tua barriguinha mais segura, né? Mais firme, mais forte ali. Então, acaba substituindo ali, de uma forma muito maléfica, a musculatura, porque a musculatura tem função, a cinta não. A cinta, ela disfarça ali uma aparência. A musculatura, ela tem função, ela dá sustentação e diminui muito ali a pressão para o assoalho pélvico, porque o abdômen trabalha junto com o assoalho pélvico. Perfeito. E ela pode tomar banho normal? Pode molhar o taping? Eu sempre peço para a paciente, se ela molhar o taping, secar com o secador no ar frio, né? Ou até colocar uma faixa ali para não molhar o taping. Mas se molhar, não tem problema, pode secar. Desde que seja no ar frio. Então, tudo anotado, depois a gente quer anotar todas essas dicas aqui. Então a gente chegou no fim. Eu tinha mais perguntas aqui, mas senão vai ficar muito extenso. Vamos fazer uma parte 2. Foi muito bom, muito esclarecedor. Quero agradecer. Eu que agradeço. Foi bem legal. E deixa uma dica para essa mulher grávida. Quer engravidar, 3 dicas para ela ter essa gestação de uma forma mais tranquila, assim. Primeiro, se prepare para o parto. Né? Conheça o teu corpo. Entenda que o teu corpo é muito mais inteligente do que você possa imaginar. E que você só vai se entregar para o processo se você realmente entender esse processo. Né? Prepare teu acompanhante. Teu acompanhante, o parto é seu, mas o seu acompanhante é alicerce. Ele é tua voz. Ele é uma pessoa que vai te apoiar em tudo. E se prepare para a amamentação também. Né? Porque tudo isso faz parte. Então, essas seriam as minhas 3 dicas principais. Perfeito. Se prepare seu acompanhante, se prepare para a amamentação. Perfeito. E agora deixa um pro acompanhante. Para o acompanhante, realmente seja um acompanhante, não seja uma estátua ali, uma pessoa que foi para fazer volume na sala de parto. Seja um acompanhante responsável, que saiba como aliviar as dores daquela mulher, que saiba ser a parte emocional que ela tanto precisa ali, seja realmente a voz ativa daquela mulher, não vá só passar teu tempo ali, porque você vai prejudicar um processo que poderia ser lindo se você não fosse um tropeço naquele momento. Acompanhante bem preparado é peça fundamental para o parto. E só quem tem sabe.
Perfeito. E quem quiser te achar, quer contratar o teu trabalho, como que elas podem fazer? Bom, o meu Instagram é @fisiodamulher, Acho que ele até deixou aqui, né? CWB, Foi, né? Eu tô sem Curitiba. óculos aqui, mas ele deixou alguma coisa aqui. Não? Não foi. Achei Não que era. foi? Não, Bom, é certo, mas né? Mas eu vou deixar esses contatos, eu também vou deixar depois a gente sim. deixa nos comentários. É Físio da Mulher Curitiba, e eu faço esses encontros de casais todos os meses. Também faço encontros de mães e de bebês. O primeiro encontro de mães e de bebês eu fiz com as pacientes que já foram minhas pacientes. Então foram 10 que mães legal. com seus bebês de 1 mês até 1 ano estavam lá. E eu faço todos os meses. Também faço oficina para gestantes, onde é um encontro que tem a psicóloga perinatal que trabalha comigo, que é a Tamara, que participa, onde a gente conversa sobre conexão, porque nem toda mãe está passando uma gestação desejada. Né? A gente precisa também olhar para essa mulher, né? Não julgar, mas acolher. Então a gente tem essa oficina de gestantes, onde a gente se reúne para tomar um chazinho, comer um bolinho, pintar body, né? Criar uma memória aí afetiva Que legal. eterna Eu e vi conversar algo assim. sobre conexão. Acho que talvez tenha sido no teu Instagram. Ó, que legal. Sim. Ficou, já, você falando, já deixou uma deixa, assim, né? Como que é o nome da psicóloga? Tamara. Tamara. Dá pra gente chamar a Tamara pra gente falar sobre isso, porque... Com certeza. Inclusive, ela tá vivendo pós-parto. O bebezinho dela tem 1 mês. Então assim que passe, ela vai ter mais experiência ainda, né? Sim, exato. Assim que passe, dá pra gente marcar, né, um bate-papo pra ela trazer isso, porque é exatamente como você falou, às vezes a mulher na internet romantiza-se muita coisa, né? Nossa, Exato. romantiza a gestação, romantiza tudo. E você se sente até culpada às vezes, por você Exato. não tá se sentindo tão bem assim. Exato. Porque, nossa, mas é como se você fosse uma ingrata. Com Uma das tantas coisas pessoas até querendo. que eu postei no meu Instagram foi que as pessoas falavam assim: teu filho vai nascer, você já vai amar ele imediatamente. Quando meu filho nasceu, eu olhei para aquela criança e falei: meu Quem Deus, é cadê você? a mãe dessa criança? Alguém chama a mãe dessa criança? Eu não amei imediatamente. E isso, nossa, você não se sente culpada por isso? Por um tempo eu me senti, porque eu pensava: como assim? Todo mundo diz, cadê o amor que eu ia sentir? E foi um processo de ter que conhecer o meu filho, olhar pra ele e falar assim: não, você é meu, a gente vai se conhecer agora. E o amor foi surgindo. E hoje eu digo que não existe um ápice do amor, porque quando eu penso que eu amo tanto meu filho, eu vejo que eu consigo amar mais. Mas naquele momento, no pós-parto, não. Naquele momento eu queria a mãe daquela criança. Eu não rejeitei o meu filho, mas não foi aquele amor que falavam que eu ia sentir, né? Então, uma das coisas que a gente conversa, e eu sou super aberta com as minhas pacientes, eu falo: meu consultório não é um lugar de julgamento. Você traz e eu te acolho. Né? E o que não cabe a mim, que são essas partes aí mais emocionais, né, da psicologia, é encaminhado para psicologia. Eu sei o meu lugar. Bem bacana, porque o emocional fica muito abalado. Né? E outra, você tem que saber o que você vai falar, né? Pode piorar aquela gestante. Então eu falo assim: gente, não é minha área. Né, tem a Tamara, por isso que eu sempre trago a Tamara comigo, para principalmente fazer esses encontros que tem essa conexão, né? Porque às vezes a gestante pode chegar para mim com alguma coisa que eu não vou saber, né? Área. Não é da minha área. Sim. Então é importante essa. Então a gente já deixa um convite para Tamara. Para Tamara, né? Curte seu momento, depois vem compartilhar com a gente. Sim. Como foi, e já dá a dica para essas mães que, exatamente como você falou, não é uma gravidez desejada ou aconteceu. Sim. E ela só tá vivendo, enfim, várias questões, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, foi muito bom, foi bem esclarecedor. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, pode deixar aqui e depois você pode responder ou quiser contratar ela, o trabalho dela. Vocês fiquem à vontade e você muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, foi muito bom. Espera a segunda parte agora. Isso, segunda parte. Nossa, tem segunda, terceira, agora. São tantas. Então, um super beijo e até a próxima.